noção de que algumas coisas estão dando tão errado que até o áudio do vídeo que eu falando que as coisas estavam dando errado, até o áudio parou de funcionar, cara. Ou seja, vão me desculpando porque esses dias foram terríveis. Um computador quebrado, dois computadores quebrados, dois celulares quebrados, três computadores quebrados. Cara, tá terrível. Olha a situação. Olha a situação. Olha o óculos da criança, velho. Olha o óculos da criança. Ó. A maré tá boa não. Tá boa não. Então vão me desculpando. Vai ter algumas legendas em cima de alguns locais que o áudio não vai dar pra ouvir. Mas vai ser bem compreensível. A legenda vai ajudar um pouquinho. E isso me deu um trabalho terrível porque eu fiz pelo celular, velho. Não vai ter áudio de boa qualidade como o outro vídeo, que ali eu fiz com microfone profissional. Mas espero não ficar em dívida com vocês dessa vez. E orem por mim. Tá brabo, velho. Fala, galera. Esses tempos eu fiquei em dívida com vocês, porque essas semanas agora foram terríveis. Se eu acreditasse em karma, eu diria que eu fui um cara karmado esses tempos. Meu computador quebrou, o computador reserva quebrou, o celular quebrou, outro celular quebrou, formatei 120 GB de informação. Tô sem ter como editar, então vai ser direto pelo celular. Que inclusive tá meio ruim. Mas vou parar de falar e vamos estudar. Vou tentar ser breve aqui. Então esse estudo agora é sobre artigo científico. O científico você tem que entender de antemão que ele é um trabalho compacto de um assunto mais complexo e que ele é feito de forma escrita, utilizando os dados originais desse trabalho. Ver que o artigo científico ele é publicado e ele é submetido a uma avaliação. E ele é publicado em tempos em períodos regulares. Entender qual a importância de um trabalho científico e da publicação dele. Mas porque você vive nos tempos de hoje, mas imagine antigamente, quando um pesquisador lá na Alemanha descobria uma coisa e um pesquisador aqui no Brasil estava pesquisando praticamente a mesma coisa. Mas eles não tinham como se comunicar, eles não tinham informação de que uma outra pessoa estava estudando sobre aquilo. Então você vê que a ciência ficava muito travada, ela não desenvolvia. E hoje nós temos a possibilidade de termos um canal, termos a internet para facilitar essa comunicação. Então você pode entrar em um site e fazer uma pesquisa de um trabalho científico que pode até ajudar na sua pesquisa, que vai ajudar na sua pesquisa. É um local público, de fácil disseminação, que ele é formalizado e de fácil acesso. Porém, não é simplesmente escrever e mandar. Cada revista tem a sua forma de formatação do seu texto. No Brasil se usam as normas da ABNT. Em outros países vai depender da revista que você vai publicar. Razões para se publicar um artigo científico: divulgar a ciência. Como eu falei, por exemplo, estudamos em química um filme, que eu não vou falar o nome porque provavelmente o Gustavo vai pirar, mas que um cara precisava pesquisar sobre um ácido graxo. E como é que você fazia essa pesquisa antigamente? Você tinha que ir em biblioteca, cara. Você é do tempo que ia em biblioteca? Fazer pesquisa, fazer trabalho? Pois é, existia Google. Então, a primeira função, a primeira razão da existência do artigo científico é a divulgação científica. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Depois, nós vamos para aumentar o prestígio do autor. Seria interessante você lembrar desses pontos. É provável que Bárbara cobre ponto por ponto desse. Autor, se você tem uma revista que ela é muito acessada, eu não sei se Bárbara já ensinou isso para vocês, o fator de impacto, não sei ainda se ela já mostrou isso para vocês, você tem um maior prestígio. Então as revistas são classificadas A, B, C, e é devido ao seu prestígio diante da comunidade científica. Você pode sim fazer um trabalho sobre um caso que já aconteceu, mas porém tem um tipo de trabalho científico também chamado trabalho original, que ele tem o quê? Uma abordagem própria. Ele tem novos resultados. Também tem os artigos de revisão, ou seja, você pega um trabalho que já foi publicado e você vai redigir sobre ele. Você precisa sim ter ideias novas, você não pode simplesmente chegar lá e dar um Ctrl+C, Ctrl+V do trabalho. Mas você vai trabalhar com novidades em cima daquilo que já foi abordado algum dia. Os elementos para se criar um artigo científico, eles estão divididos em título, subtítulo, nome dos autores, resumo e palavra-chave. É bem importante salientar para vocês alguns erros que podem ser cometidos na palavra-chave.
Na palavra-chave não devem estar repetidas as mesmas palavras que estão no título do artigo. Falando dos itens preliminares. Porém, agora existem a argumentação. E você vai perceber ao longo do curso que todo o trabalho tem a mesma sequência: introdução, material e métodos, resultados e conclusão. Introdução, onde você deixa o leitor ciente do que está acontecendo. Material e métodos, você precisa dizer qual foi o método que você utilizou para fazer aquele trabalho. Usamos 500 miligramas de soro fisiológico e... Enfim, você está descrevendo qual foi o material com a bisnaga. O material e o método. Então, você depois vai dizer quais foram os resultados disso. Com 500 ml de soro a gente conseguiu lavar o cabelo. Resultados. Você vai dizer ou discussão, mas isso pode ter acontecido, foi benéfico, não foi, né? E a conclusão. Na conclusão você vai dizer, o resultado obtido mostrou que usar soro fisiológico no olho não funciona para lavar bactéria, enfim, você entendeu. Você chegou à conclusão. Ou, não necessariamente você está dizendo que você vai provar alguma coisa. Você vai simplesmente descrever. Se aquilo não pode ser provado, você fala, infelizmente, não sei com essas palavras, infelizmente, mas você vai dizer, não pode ser demonstrado que tal coisa aconteceu em função de outra. Mas você chegou a uma conclusão. Ser facilmente encontrados no artigo científico. Os efeitos da farinha da casca do maracujá. Introdução. Os efeitos da farinha do maracujá podem ter se mostrado na introdução. Resultados e métodos. Foi retirado a farinha de 6 maracujás e colocados num copo de... Ou seja, foi os métodos, né? Os métodos utilizados. Aí depois vem os resultados. Foi comprovado que isso reduz o colesterol. Tá. E a conclusão. Concluímos que é benéfico para a saúde usar a farinha da casca. Passion fruit. Complementares. O que são os itens complementares? São aquilo que vai facilitar a identificação do texto, do artigo, a pesquisa do artigo, como por exemplo, keywords, que nada são do que palavras-chave. Palavras-chave em inglês. Por que inglês? A língua mais falada do mundo. Então, um pesquisador um britânico, ele vai ter mais facilidade para encontrar um artigo científico do que se ele tivesse que procurar por maracujá. Eu não sei como é maracujá em inglês. Passion fruit. Ou seja, é mais fácil para um britânico pesquisar por passion fruit do que por maracujá com acento no A que eles nem têm. Tem as referências bibliográficas, de onde foi tirado, os apêndices. Galerinha, fiquem atentos a isso, a itens preliminares. Então, nos itens preliminares, nós temos o título e o subtítulo. Deve ser curto, conciso, coeso, ser claro e chamar a atenção do leitor. E temos também nome do autor e filiação, que é o nome do autor seguido da instituição que ele pertence. O grupo do trabalho é o quê? Introdução, material e métodos, resultados e conclusão. Isso é que você vai levar pro resto da sua vida, cara. Então é melhor você gravar logo. Essa ordem aí é bem provável também que ela peça na prova. Isso aí, se você chegar na clínica, por exemplo, você vai chegar lá e vai ver uns cartazes que tem lá na parede de alguns trabalhos que o pessoal fez. Se você analisar bem, vai ter bem isso aí. Introdução enorme, ó. Introdução, material e métodos, resultados e conclusão. Sempre assim, pro resto de sua vida. Itens preliminares. Galerinha, fiquem atentos a isso. Itens preliminares, itens complementares, porque o Bárbara pode pedir para vocês o que é cada item desse, entendeu? O que é, do que é que se trata. Não custa nada dar uma leiturinha a mais e entender o que são cada item desse. A produção, ela tem que ser, como eu falei, coesa, concisa, curta, objetiva e principalmente chamar a atenção do leitor. Ela vai vir seguida de algumas etapas. Justificativa e propósito. Estágio 1, situação, a apresentação do seu tópico.
você meio que já dizer o que você disse no título, mas você vai reafirmar ou até dizer com outras palavras. Você vai ambientalizar, situar essa palavra ao leitor. O estágio 2 é uma revisão de literatura. Você vai linkar, você vai fazer uma correlação com trabalhos que já existem. Você pode fazer isso através de citações. É aquele onde você quer chegar, você quer encontrar um resultado para aquele problema, uma solução para aquele problema, para que você finalize lindamente, saltitante a sua pesquisa. O 3 é conhecido como falta de informação. É a informação que você quer obter. Então, olha só a sequência. Você tem o problema, você esclarece qual é o problema, você justifica por que você está estudando sobre aquele problema e depois você diz qual é o objetivo. Entender que aquele problema está causando problemas em um rebanho e que você precisa eliminar aquela praga. Esse é o objetivo. Eliminar. Ó, o verbo de ação. O verbo no infinitivo. O 4º estágio, você precisa dizer por que a pessoa tem que ler o seu artigo. Você tem que explicar para ela. Tá, você faz um trabalho e você precisa deixar claro esse objetivo. Lembrando que o objetivo geralmente vem acompanhado de um verbo no infinitivo. Sabe o que é um verbo no infinitivo? O verbo na forma que ele é mesmo. Por exemplo, eu vou pegar. Pegar é um verbo que já está no infinitivo. Fazer, ou seja, o verbo da mesma forma que ele é. Aula de português. Tá, para o 5º passo, que é o propósito, o objetivo. Por exemplo, vamos lá ver esse aqui, ó. Avaliar o efeito da farinha da casca de maracujá amarelo em pacientes com diabetes, não. Ou seja, o 5º passo é objetivar. Quando é dada a informação, os verbos estão no presente. Quando é citado pelo autor, eles estão citados no passado. Gama e Santos falaram. O conteúdo intestinal está diretamente ligado, está presente. Está também ao tempo verbal. Você não pode usar o verbo na voz ativa. O que seria a voz ativa? Primeira pessoa ou terceira pessoa, do plural ou singular. Você tem que ser imparcial sobre o trabalho. Você não tem que dar opinião, vamos dizer assim. Você tem que dizer o que está acontecendo. Então, fala assim, eu observei, nós observamos. Fala, observou-se, verificou-se, foi verificado. Não fale, nós verificamos ou eu verifiquei. Primeiro, que se torna um pouco prepotente. Segundo, que se torna algo muito... Artigo científico. Esse foi o nosso resumo de hoje. Então eu vou só ficar devendo a vocês por esse tempo que eu demorei para dar o material, por conta desses infortúnios que eu tive de celular pifou, 2 celulares pifaram, 2 computadores pifaram, e aí já viu, né? Ou seja, não tenho nem como editar isso. Vai na fé. Como eu falei, eu estava usando aquelas câmeras de mão para filmar, porque reduzia bastante o tamanho do vídeo e ficava fácil de editar. Porém, não sei se vocês observaram que a qualidade do áudio era outra coisa. A qualidade do áudio estava perfeita, porque ali eu trabalhava com microfone de estúdio mesmo para fazer a gravação. Hoje eu não botei como fazer isso, então eu vou ficar devendo.